thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. E aí galera, beleza? Aqui é o Anderson Viana, estou apresentando para vocês mais um episódio da MD Revolution Zone. E dessa vez eu tenho dois convidados especiais. Está aqui comigo o Osvaldo, que vocês já viram no outro vídeo que a gente fez, né? A respeito da 390 Strix. É isso aí. Para quem não viu, dá uma acessada no nosso canal, é um vídeo de alguns meses atrás. E além dele, a gente tem aqui também o Giba, que vai ajudar aí a complementar muitas informações a respeito da RX 480 Strix, que é essa maravilhosa placa que a gente tem aqui na nossa mesa. E a gente vai fazer o seguinte: vai ser um bate-bola, a gente vai conversar sobre todas as características da placa, diferenciais não apenas da placa, como também de toda a suíte que a ASUS oferece junto com o nome Strix, né? Quem usa Strix sabe, não se trata apenas da placa, do projeto, mas também de softwares que no background ajudam aí a você extrair o melhor desempenho dessas placas, né? Então, fiquem à vontade para falar a respeito dessas placas. A gente tem um vídeo que foi gravado algumas semanas atrás, como vocês já viram, onde a gente falou um pouquinho do design referência, um pouquinho a respeito da placa referência. Hoje a gente vai dissecar mais a questão da Strix em si, então a gente vai falar um pouco das tecnologias da placa, mas o foco hoje é realmente a Strix, e eu queria que vocês ficassem à vontade aí para falar por que hoje a Strix é considerada uma das melhores placas do mercado, por que ela está a nível de ranking, né? A gente já tem alguns resultados na internet a respeito dessas GPUs, e a Strix, como sempre, está muito bem colocada nessas pontuações. O que vocês têm a dizer pra gente aí a respeito disso? Cara, essa é uma placa que, pra começar, Giba, essa é uma placa que coleciona prêmios, né, cara? Exatamente. Seguindo na linha do que as Strix vem entregando aí em reviews, em análise, são placas que colecionam prêmios e feedbacks positivos no mundo todo. Não só prêmios, né? A linha Strix sempre foi uma linha inovadora, né? Ela trouxe várias tecnologias novas desde que foi lançada, né? Então tem bastante coisa legal aí nessa linha. Vamos começar falando então refrigeração. Isso aqui é o principal chamariz. O usuário, quando ele olha para a caixa, a primeira coisa que ele vê é esse triple fan maravilhoso que vocês têm aqui, né? E uma coisa que, tudo bem, a gente vai falar do PCB depois de uma forma mais detalhada, mas só para ficar registrado para vocês, o fan dessa placa cobre todo o PCB, tá? Então, alguns designs, como vocês já viram, eles se estendem em relação ao PCB referência. A ASUS ela fez um projeto totalmente diferente no PCB da placa. Isso é uma coisa que vocês vão explicar daqui a pouco para o pessoal que está assistindo, né? Falando agora da parte de refrigeração, a primeira coisa que a gente bate o olho, já chama a atenção, são justamente os fãs dessa placa, né? Então isso aqui é uma característica Strix já renomada aí no mercado, mas o que existe aí por dentro do sistema, por trás disso tudo, como é que funciona isso na prática? Legal, cara. O que a gente tem aqui é o seguinte, ó, todo esse conjunto a ASUS chama de DirectCU3, tá? O DirectCU3 ele é composto por 3 ventoinhas, tá? 3 ventoinhas de 90 milímetros aqui no caso. As próprias hélices aqui, né? As próprias ventoinhas têm um desenho diferente que a ASUS chama de wing blade, tá? Essas aletas, elas têm uma pontinha diferente que aumenta a pressão do ar em cima do dissipador de calor, tá? Para aumentar o volume de ar que é lançado em cima do dissipador, tá? Então 3 ventoinhas, por isso DirectCU3 também, né? Terceira geração, e também para sinalizar que são 3 ventoinhas de 90 milímetros. E abaixo, antes inclusive desse detalhe, essas ventoinhas, isso é muito bacana de lembrar, cara, isso é uma característica que impressiona muito os usuários aí por todo canto. Elas só operam, elas só começam a girar a partir do momento que o chip gráfico atinge 60 graus. 0 dB fan. Tá? Então, exato, por isso o nome Zero dB fan, né? Ventoinhas de 0 decibéis. Tá? Então, existe margem aqui para rodar jogos menos exigentes, por exemplo, um League of Legends, um Dota 2 e tantos outros jogos aí das categorias MOBA, MMO, RPG,
com máximo silêncio, nenhum nível de ruído. Isso é curioso, que tá inclusive, respondendo às vezes interações do pessoal no Facebook, eu já recebi mensagens perguntando se a placa estava com defeito. Exato, cara. Isso O acontece. comando da minha placa não está ligando. Tá. Só quando eu jogo o jogo tal, aí você vê, bom, jogos mais leves, onde a placa não atinge determinada temperatura, ele não liga. Não, e isso com máxima performance, que está com um número de frames fantástico, jogo fluido, rodando em resoluções altíssimas, com detalhes no máximo, nesses jogos menos mais exigentes, leves. tá? Sem as ventoinhas girarem. Muito impressionante, isso só confirma o quanto esse conjunto todo aqui é efetivo. Tá? E aí abaixo dele, o que nós temos? Abaixo dele nós temos um dissipador de calor que é enorme, enorme. Tenho certeza que a massa de metal que existe aqui, alumínio e cobre, é mais que o dobro do que nós encontraríamos no desenho de referência, tá bem? E no meio desses conjuntos aqui de lâminas de alumínio, diferente do que acontecia no design da geração anterior, onde eu tinha heat pipes de cobre expostos, né, por fora do dissipador, aqui eu tenho 5 heat pipes enormes, tá? Todos de cobre revestidos em níquel para eles não oxidarem. Lá no ponto em que eles entram em contato direto com o chip gráfico, eu tenho cobre exposto, tá? Inclusive vale lembrar, isso é um diferencial muito importante de design. Eu não tenho nenhuma placa metálica como intermediário entre os heat pipes e o chip gráfico. Os heat pipes têm contato direto com o chip gráfico, por isso o DirectCU, cobre direto. 3 deles têm contato direto com o chip, tá bom? Para transferir da forma mais eficiente, mais efetiva, o calor do chip para o conjunto de dissipação. E ainda como parte desse conjunto, eu tenho aqui um heatsink, né, um dissipador auxiliar que desce em cima de alguns dos componentes mais críticos do VRM, tá bem? Que serão muito exigidos, particularmente em overclock. Dá para ver aqui um adesivo amarelo que é um thermal pad, é um adesivo térmico para transferir o calor desses elementos do VRM de novo para o dissipador, tá bem? E aí, junto desse conjunto, já que você mencionou ventoinhas, coolers, eu tenho um recurso muito bacana que é uma característica nova chamada Fan Connect. Explica o que é o Fan Connect, Giba. O Fan Connect é assim, por referência hoje, as fãs do gabinete elas são conectadas na placa-mãe e elas usam a temperatura de referência do processador. Tá bem. Como hoje em dia boa parte das pessoas estão utilizando water coolers, a referência que essas fãs têm é de uma temperatura baixa, só que você tem uma temperatura alta na placa de vídeo. O que a Asus fez? Ela colocou 2 conectores de 4 pinos, que são conectores PWM, que é onde você pode conectar as fãs do gabinete direto na placa de vídeo, e elas vão operar conforme a temperatura da placa de vídeo. Show! Então além disso, você pode mudar a curva de avanço dessas fãs. Isso com o software da Asus? Isso dentro do GPU Tweak. Legal. Você pode ir lá e configurar manualmente, eu quero uma curva de avanço diferente do que o software me dá. Eu vou lá e configuro manualmente qual que é a curva de avanço que eu quero. E aí eu salvo um perfil e isso daí fica salvo dentro do GPU Tweak. É a primeira vez que isso é implementado numa placa gráfica. Exato, foi uma característica muito elogiada em N reviews que eu vi na internet. Então, sem dúvidas. 2 ventoinhas, né, instaladas no gabinete, controladas pela placa gráfica e que a operação delas pode ser customizada com o software da Asus. Exato. É por isso que eu falei para vocês, né, quando a gente fala de Strix, a gente não está falando apenas de hardware, a gente está falando de software e de hardware, né? É tudo um conjunto, né, que no final das contas nos trazem esse projeto maravilhoso que a gente tem aqui, que inclusive vale mencionar, trabalha numa frequência padrão maior do que o design de referência que a gente tem aqui. Então essa placa aqui em modo boost, ela trabalha 1266 MHz, né, o core clock dela, como todo mundo já sabe, e a Asus Strix trabalha 1310, né? E pelo que eu andei vendo a respeito da placa, você ainda pode alterar para o modo overclock através do programa. Dentro do GPU Tweak você tem um preset, né, que é um perfil chamado OC Mode. Isso. E esse preset leva o clock dela para 1330. Certo. Fora o preset manual que você pode fazer. Você pode alterar clock, V-Core, clock de memória, exatamente, curva de avanço das próprias fãs da placa. Sim, legal. Isso aí. Repara, cara, só para reforçar esses números, 1266 MHz no Boost Clock, no desenho de referência, e 1330 MHz no OC Mode para Strix.
a diferença é significativa, cara. Sim. Isso vai trazer um ganho de performance em frames. Até porque, né, essa GPU 14 nanômetros da Polaris, Isso. qualquer alteração de clock que você tem, isso aí, quem andou acompanhando o review já sabe como é que funciona. Qualquer mínima alteração de clock que você tem nessas placas, o resultado, o ganho é muito grande. Né? Ok. Então em GPUs mais antigas, geralmente você tinha que subir demais o clock para ter um ganho percentual pequeno. Ok. Aqui qualquer 50, 100 MHz que você sobe nessa GPU, você tem um ganho muito grande. Em frames né? significativos. Exatamente. Então Legal. às vezes quem está ouvindo aqui pode falar, mas a gente está falando de 50 MHz, 60 MHz, não é pouco para essa GPU. Tá? Ok. Sempre se lembrem disso. GPUs diferentes trabalham de formas diferentes e aqui em 14 nanômetros FinFET a gente tem um aproveitamento maior do clock, tá? Então isso é um diferencial, sim. Então placas hoje, inclusive assim, é óbvio, e a gente vai fazer um outro vídeo mostrando essa placa em jogos, tá? Para quem tá curioso aí. Mas é óbvio que ela vai alcançar resultados muito maiores. Isso aí é para quem não quer fazer ajuste. Quem só liga o software, mexe lá e deixa no modo automático. Exato, cara. Né? Exato. Quem sabe, quem está acostumado a mexer com isso, até porque ela tem conector de 8 pinos, que é uma coisa que a gente já vai falar também, mas quem sabe mexer com overclock, quem está acostumado a fazer esse tipo de operação, tenho certeza que o resultado alcançado na Strix, Cara, sem dúvidas, vai se divertir. vai pro limite do que essa GPU pode oferecer, sem sombra de dúvidas. Isso aí vocês verão no próximo vídeo. Isso aí. Certo? Cara, você falou, você puxou o tópico, né, das frequências de operação diferentes quando a gente fala de desenho de referência e desenho customizado. Pegando esse gancho seu, deixa eu colocar um ponto aqui que é importante para a galera com relação a tamanho de gabinete, tipo de construção que o usuário vai fazer. Tá? No desenho de referência, a placa tem 241 milímetros de comprimento, tá? São 24 centímetros. Vocês reparem que o PCB, a placa de circuito impresso propriamente dita da ASUS, ela é uma placa customizada. Isso aqui é um design ASUS. Ele é muito diferente do desenho de referência. Isso é uma coisa que eu ia mencionar mesmo. Isso, cara. Então, perdão, Anderson, Pode falar, 241 milímetros no desenho de referência, 298 milímetros na placa da ASUS. Essa é uma placa, colocando de uma forma mais simples, 30 centímetros de comprimento contra 24 centímetros. Ela é 6 centímetros maior, tá bem? E aí tem uma série de outras características que são radicalmente diferentes do desenho de referência. A mais importante, sem dúvida, é o VRM. Vamos lá, Giba, explora o VRM aqui com a gente, então. Então, Oswaldo, como você já falou do PCB customizado, vou pegar esse gancho para falar um pouquinho da parte de construção do VRM. Legal. Tá? Começando pelo conector de 8 pinos, que é um cara que dobra, né, a capacidade de watts, e aí você vai ter maior, vamos dizer assim, maior range para overclock. São 150 watts. 150 watts só fornecidos pelo conector. Exatamente. Só uma observação, para quem não sabe, o projeto todo da 480 é um projeto de 150 watts no design de referência. Tá? Então a gente tem essa divisão entre o slot PCI Express e o conector de 6 pinos. Okay? Aqui a gente tem 150 watts só no conector de 8 pinos. Isso vale mencionar por quê? Porque a gente ainda tem uma sobra por baixo aí de 75 watts do slot PCI Express para overclock. Para overclock, cara. Então, é assim, dá para fazer overclock no design de referência? Dá, ok. Só que não é a mesma coisa, tá? Então, continue explicando os outros. Já que você pegou o gancho de overclock, a gente vai falar um pouquinho do VRM da placa. Legal. Que os componentes que a gente usa nessa placa a gente chama de Super Alloy Power 2. Tá? A gente tem um controlador digital que a gente chama de DigiPlus VRM. Ok? Além disso, a gente tem os chokes, que eles são desenvolvidos pela própria ASUS. O material dele é um material super magnético, onde você tem maior dissipação de calor e menor indução de magnetismo em volta dele. Então você tem melhor qualidade de entrega de energia para o chip gráfico. São ligas metálicas específicas da ASUS. Isso é legal. Isso é uma coisa criada, a ASUS foi lá e desenvolveu em conjunto com algum fabricante, justamente para ela utilizar como proprietário. Então, resumindo, para vocês não acharem que esse PCB é grande só para caber o cooler, né? Eles estão aqui dando inúmeras razões para que você compre essa placa se você estiver pensando em estabilidade, né? Em alto poder de overclock, Exato. em baixa, isso tudo se resume a isso tudo, né? Baixa temperatura, alto poder de overclock, estabilidade, performance lá em cima e uma das coisas, só para complementar, né? Já que você falou de performance, para complementar, essas gerações de placas novas, elas são fabricadas num processo de fabricação chamado Auto Extreme. O que significa isso?
a placa ela não passa por contato humano no processo de fabricação, né? Pode ver que o PCB dela é todo customizado. Então você não tem mais componentes que atravessam a placa. Toda a placa ela é montada por maquinário. É um processo 100% automatizado. 100% automatizado. E esse é um processo verde, que a gente chama, né? Um processo green, porque você consome menos energia. Exato. Você tem, cria menos resíduos para a natureza, ok? E além disso você tem melhor qualidade de construção da placa. Isso significa aí que a gente vai ter possivelmente muito mais estabilidade. Só por esse processo simples você já tem um ganho de estabilidade. Né? Somado a outros componentes, aí a gente tem uma Strix. Isso aí. Tem um detalhezinho mínimo que a gente de repente passou batido que vale a pena registrar, cara. Como a gente falou de overclock, maior potencial de overclock, componentes eletrônicos melhores, um projeto elétrico mais refinado, tudo isso visando overclock, tá? Para usuários avançados. Essa placa oferece 6 pontos de medição, tá? Onde você pode, com multímetro, lógico, isso é interessante para usuários no nível muito alto, já, um usuário que participa de campeonatos, que faz modding muito mais agressivo na placa. Eu tenho 6 pontos de medição para acompanhar todas as tensões-chave na placa. É uma característica que até recentemente nós só encontrávamos em placas mais high-end, mais lá em cima dentro da linha de ASUS. Tá bem? E pegando o gancho que você falou, esse processo de fabricação, a ASUS é a primeira da indústria que desenvolveu. Legal. Então nós somos pioneiros. Muito bom. Sempre aquela coisa, né? A ASUS sempre traz novas tecnologias, sempre inovação para a indústria. Legal. E aproveitando que você falou de novas tecnologias, eu estou vendo uma coisa interessante aqui nessa caixa. Eu já vi essa placa ligada e não era laranjinha, era outra cor. Sim. E agora eu estou vendo aqui, por um acaso, esse símbolo aqui onde está escrito Aura Lighting. O que é isso aqui? É o que eu estou pensando? Realmente você tem a possibilidade? Você tem a possibilidade. Essa iluminação ela é LED RGB, ok? E por software você consegue controlar essa iluminação, que seja por loading do sistema, por exemplo, ele vai mudar de cor conforme você tiver com o sistema mais carregado. Você pode ficar pulsando a cor que você quiser. Você pode, por exemplo, fazer com que a iluminação siga, por exemplo, uma música que você esteja tocando, ou um jogo, por exemplo, você pega um jogo de tiro e aí conforme os tiros a iluminação vai seguindo os tiros. Você já se prepara com o Battlefield 1 que tá vindo aí, né? Já deixa um perfil só pra ele, muito sangue, né? Pô, legal isso, legal, porque hoje em dia o pessoal tá prestando muita atenção nesse tipo de coisa. Cara, né? A palavra é customização. Quando a gente fala de iluminação RGB, isso atende muito o pessoal que era ligado a case modding. Sim. E que hoje em dia está dando muita atenção para customização ligada à iluminação. Muito bom, muito bom. É aquela coisa, né? Você faz a iluminação imersiva. Uma coisa muito interessante, puxando um gancho, já que a gente está falando de iluminação, nós temos esse mesmo sistema em placas-mães. Isso eu já havia visto em placa-mãe. Aí você consegue, por esse software da ASUS, você consegue sincronizar todo mundo. Tá. Isso, iluminação. Que seja a iluminação da placa-mãe, a iluminação da placa de vídeo. Show. E a iluminação RGB, quando você tem essa opção de você conectar a fita RGB no controlador da placa-mãe, você controla todo mundo ao mesmo tempo. Eu prometo que eu mostro isso pra vocês funcionando no próximo vídeo, tá? No vídeo de bench dessa placa aqui, eu vou fazer questão de mostrar como é que funciona esse recurso. Show, é lindo. Isso aqui é um negócio muito interessante. Muito bacana. Né? Aí vocês deixam a placa aqui pra gente, Opa. a gente fica aí com... a gente tem uma bancada aberta, vai ser bem interessante pra ver. Legal. Essas luzinhas aí. Ok, vamos falar então de conectores. E por quê? Porque tem uma coisinha muito interessante aqui. Deixa eu virar essas placas aqui. Vocês estão vendo que no design referência a gente tem 3 portas DisplayPort e uma porta HDMI. O design da ASUS, lógico, todo fabricante tem o seu design próprio. Em relação a portas, isso também fica a critério de cada fabricante. Mas aqui a gente tem, né, além da porta já convencional DVI, 2 DisplayPort, a gente tem 2 HDMI 2.0. 2.0B. 2.0B. E por que isso aqui? A gente tem pelo que eu entendi, né, pelo que vocês me explicaram, a gente tem uma porta HDMI dedicada para VR. É isso mesmo? Isso, Giba. Assim, é o que a gente chama que é VR friendly, né? A pessoa que estiver utilizando a placa, ela não precisa desconectar, por exemplo, o monitor para conectar o óculos VR. Né? Então ele pode utilizar os dois ao mesmo tempo.
Isso daí facilita muito, porque às vezes você tem lá o gabinete numa posição X lá que você tem que ir lá ficar desfavorável, ficar mexendo para conseguir conectar o óculos ou o monitor. Claro, claro. E lógico, assim, com certeza alguns de vocês devem estar pensando, pô, mas realidade virtual numa placa dessa? Sim, essa placa nessa faixa de preço ela foi a primeira placa a receber uma certificação VR Premium. Então, a pontuação dela, mínima exigida para o VR, ela já ultrapassou essa pontuação mínima exigida. Então, significa aí que você que está disposto a comprar um óculos ou inúmeros outros dispositivos que existem no mercado, a RX 480 é uma placa para você começar a ter uma experiência legal em realidade virtual, tá? Essa placa, e até a gente está falando de VR, não se esqueçam, você pode fazer crossfire com essas placas, então eventualmente se você precisar de mais performance, seja para VR ou seja para 4K, até porque ela tem HDMI 2.0 para você rodar 4K 60 fps, né? Então você pode somar outras placas Strix, né, para que você faça aí um crossfire e tenha um desempenho ainda maior, então isso é sempre bom de ser lembrado. Então, bom, galera, eu acho que a gente já falou bastante dessas placas. A gente, mais uma vez, eu agradeço a presença da ASUS aqui, né? É a segunda vez que a ASUS vem aqui para o nosso estúdio para fazer um review mais do que completo, né? Geralmente é muito difícil entrar nesses pormenores técnicos, de falar de VRM, falar de tecnologias do jeito que a ASUS tem feito, né? Então, mais uma vez, a gente agradece vocês aí. Sem dúvidas, a Strix hoje é a placa mais cobiçada, isso eu falo sem sombra de dúvidas, né, das 480. Quem está esperando pela placa, continua esperando mais um pouquinho, vale muito a pena, tá? Esse projeto não é um projeto onde você simplesmente pega um PCB referência e tá com cooler. Exato. Né? Não é... Cara, produtaço. Ele foi construído literalmente do zero, né? Basicamente o que tem aqui é um chip da AMD, mas toda a parte do PCB, isso aí tudo já foi falado, completamente customizado. Então quem está aguardando essa placa no mercado, aguarda mais um pouquinho, porque a gente tem certeza que você não vai se arrepender. Essa escolha sem dúvidas estará entre as melhores escolhas do ano. Beleza? ASUS, obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, cara. Né? E vocês, é claro, a gente conta aí com seus likes, com compartilhamentos, comentários principalmente. Não se esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, nosso canal do YouTube é aberto para você comentar e a gente vai responder vocês com a maior rapidez possível. Beleza? Galera, valeu, até o próximo. Tchau, tchau, obrigado. Valeu.